A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer com vocês uma reflexão acerca da mensagem que nós vemos aqui no livro de Salmo, capítulo de número 94. E aqui nessa mensagem nós vemos que tem o clamor pelo pedido de justiça a Deus. E aqui nós vemos que o salmista olha para a maldade, para a arrogância e a opressão que estava acontecendo e clama para que o Senhor intervenha. E aqui nós vemos que esse salmo, ele é uma mistura de clamor por justiça, confiança em Deus e consolo para os justos. E aqui no versículo 1 ao 7, nós vemos que o salmista começa clamando. E aqui ele pede para que Deus se levante contra os arrogantes e os ímpios que cometem injustiça. Mas aqui o salmista fala que o Senhor sabe e enxerga tudo. Aqui no versículo 8 ao 11, o salmista repreende os tolos e insensatos que pensam que Deus não está atento. E nos lembra que foi Deus quem fez os ouvidos, então ele ouve. Foi Deus quem fez os olhos, então ele vê, e ele é o juiz. Olha só que maravilhoso, aqui está afirmando, ele é o juiz de toda a terra, ou seja, nada fica escondido diante do Senhor. E aqui no versículo 12 ao 15, nós vemos que o justo, mesmo sendo corrigido por Deus, é bem-aventurado, porque o Senhor protege e lhe dá descanso. E já os ímpios não permanecerão para sempre, porque Deus é justo e não abandonará o seu povo. A correção de Deus é um sinal de cuidado e não de rejeição. E aqui já no versículo 16 ao versículo de número 21, nós vemos o salmista perguntando: quem se levantará por mim contra os ímpios? E aqui ele vai reconhecer que foi o Senhor que o sustentou. E aqui nós aprendemos que quando sentimos que estamos sem forças, Deus é que nos segura e que nos fortalece, Ele é que nos consola. Já no versículo 22 ao 23, nós vemos que o salmista termina com confiança. E aqui ele vai dizer: mas o Senhor é a minha defesa, o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E declara que os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, enquanto o justo permanecerá seguro em Deus. Olha só como é maravilhosa essa mensagem, porque aqui nós vemos que Deus vê tudo e nenhuma injustiça passa despercebido de Deus, e que o justo pode confiar nele. Mesmo em meio à opressão, o Senhor é o nosso refúgio. Os ímpios não prevalecerão para sempre, mas o fim deles está nas mãos de Deus. Então não desanime diante da maldade do mundo, mas confie que Deus é o justo juiz e que nunca abandonará os seus filhos. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, volte para mais reflexões como esta. Estaremos sempre postando novas mensagens inspiradas no Espírito Santo dentro da palavra do Senhor. Nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra abençoada. E eu agradeço no nome de Jesus. Fiquem com Deus.